Capítulo 25. Amazias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jeoadã, de Jerusalém. Ele fazia o que era certo aos olhos de Jeová, mas não de pleno coração. Assim que ele obteve firme controle do reino, matou os seus servos que haviam matado o rei seu pai. Mas não matou os filhos deles, pois agiu conforme está escrito na lei, no livro de Moisés, onde Jeová ordenou: os pais não devem morrer por causa dos filhos, e os filhos não devem morrer por causa dos pais. Cada um deve morrer por causa do seu próprio pecado. E Amazias reuniu os homens de Judá e os organizou segundo as suas casas paternas, de acordo com os chefes de 1000 e os chefes de 100, para todo o Judá e Benjamim. Ele registrou os de 20 anos de idade para cima e descobriu que havia 300.000 guerreiros treinados para servir no exército, capazes de usar a lança e o escudo grande. Além disso, contratou de Israel 100.000 guerreiros valentes por 100 talentos de prata. Mas um homem do verdadeiro Deus veio a ele e disse: Ó rei, não deixe o exército de Israel ir com o Senhor, pois Jeová não está com Israel, não está com nenhum dos efraimitas. Vá apenas o Senhor. Haja e seja corajoso na batalha. Senão, o verdadeiro Deus poderá fazê-lo tropeçar diante de um inimigo, pois Deus tem poder para ajudar e para fazer tropeçar. Em vista disso, Amazias disse ao homem do verdadeiro Deus: Mas e os 100 talentos que dei às tropas de Israel? O homem do verdadeiro Deus respondeu: Jeová pode lhe dar muito mais do que isso. Portanto, Amazias dispensou as tropas que tinham vindo a ele de Efraim, mandando-as de volta para sua terra. Mas eles ficaram muito irados com Judá e voltaram para sua terra furiosos. Então Amazias tomou coragem, conduziu o seu próprio exército ao Vale do Sal e matou 10.000 homens de Seir. E os homens de Judá capturaram vivos 10.000. Levaram-nos então ao alto do rochedo e os lançaram dali. E todos eles se despedaçaram lá embaixo. Mas os membros da tropa que Amazias tinha dispensado de ir com ele à guerra, atacaram as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Mataram 3.000 pessoas e tomaram muito despojo. No entanto, quando Amazias voltou, depois de matar os edomitas, trouxe os deuses dos homens de Seir, estabeleceu-os para si como deuses, e começou a curvar-se diante deles e a fazer fumaça sacrificial a eles. Por isso, Jeová ficou muito irado com Amazias e enviou um profeta que lhe disse: Por que o Senhor está seguindo os deuses desse povo, que não salvaram o povo deles das suas mãos? Enquanto falava, o rei lhe disse: Por acaso designamos você como conselheiro do rei? Pare de falar! Você quer morrer? Então o profeta parou, mas acrescentou: Sei que Deus resolveu destruí-lo por ter feito isso e por não ter escutado meu conselho. Depois de consultar seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou a seguinte mensagem a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel: Venha, vamos nos enfrentar numa batalha. Jeoás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: Um espinheiro no Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: Dê a sua filha ao meu filho como esposa. Mas um animal selvagem do Líbano passou por onde estava o espinheiro e o pisoteou. Você disse: Eu golpeei Edom. Por isso seu coração ficou arrogante e quer receber glória. Mas fique na sua casa. Por que provocar uma desgraça e cair, levando Judá com você? Mas Amazias não escutou, pois isso era da vontade do verdadeiro Deus. Ele queria entregá-los nas mãos do inimigo por terem seguido os deuses de Edom. Assim, Jeoás, rei de Israel, pôs-se a caminho. E ele e Amazias, rei de Judá, se enfrentaram numa batalha em Bet-Semes, uma cidade de Judá. Judá foi derrotado por Israel, e cada um fugiu para sua casa. Jeoás, rei de Israel, capturou Amazias, rei de Judá, filho de Jeoás, filho de Jeoacás, em Bet-Semes. Depois o levou a Jerusalém e fez uma brecha de 400 côvados na muralha de Jerusalém, do portão de Efraim até o portão da esquina.
Ele pegou todo o ouro, a prata e todos os objetos que havia na casa do verdadeiro Deus com Obed-edom e no tesouro da casa do rei, além de capturar reféns. Depois voltou a Samaria. Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, viveu ainda 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Quanto aos outros acontecimentos da história de Amazias, do começo ao fim, não estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel? A partir do momento em que Amazias deixou de seguir a Jeová, conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laquis. Mas mandaram homens atrás dele até Laquis e o mataram ali. Então seu corpo foi trazido de volta a cavalo e o enterraram com os seus antepassados na cidade de Judá. Capítulo 26. Todo o povo de Judá tomou então Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o fizeram rei no lugar do seu pai Amazias. Ele reconstruiu Elote e a restituiu a Judá depois que o rei descansou com os seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 52 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jecolia, de Jerusalém. Ele fazia o que era certo aos olhos de Jeová, assim como Amazias, seu pai, tinha feito. Ele buscava a Deus nos dias de Zacarias, que o ensinou a temer o verdadeiro Deus. Enquanto ele buscava Jeová, o verdadeiro Deus o fazia prosperar. Ele saiu para lutar contra os filisteus e abriu uma brecha na muralha de Gate, na muralha de Jabné e na muralha de Asdod. Então construiu cidades no território de Asdod e no território dos filisteus. O verdadeiro Deus continuou a ajudá-lo nas guerras contra os filisteus, contra os árabes que moravam em Gurbaal e contra os meunins. Os amonitas começaram a pagar tributo a Uzias. Por fim, sua fama chegou até o Egito, pois ele se tornou extremamente poderoso. Além disso, Uzias construiu torres em Jerusalém, junto ao portão da esquina, ao portão do vale e ao contraforte, e as reforçou. Ele também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois tinha muitos rebanhos. Fez o mesmo na Cefelá e na planície. Nos montes e no Carmelo, ele tinha lavradores e homens que trabalhavam nos vinhedos, pois amava a agricultura. Uzias também veio a ter um exército preparado para a guerra. Eles saíam em campanhas militares organizados em divisões. Foram contados e registrados por Jeiel, o secretário, e por Maazéias, o oficial, sob o comando de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das casas paternas que comandavam esses guerreiros valentes era de 2.600. As forças armadas sob o comando deles eram de 307.500 homens prontos para a guerra, uma poderosa força militar para apoiar o rei contra o inimigo. Uzias equipou todo o exército com escudos, lanças, capacetes, cotas de malha, arcos e fundas para atirar pedras. Além disso, fez em Jerusalém máquinas de guerra projetadas por engenheiros. Elas foram colocadas nas torres e nos ângulos da muralha e atiravam flechas e pedras grandes. Assim, sua fama se espalhou por toda parte, pois ele recebeu uma ajuda extraordinária e tornou-se forte. No entanto, assim que se tornou forte, seu coração ficou arrogante para sua própria ruína, e ele agiu de maneira infiel contra Jeová, seu Deus, entrando no templo de Jeová para queimar incenso no altar do incenso. Imediatamente Azarias, o sacerdote, e outros 80 sacerdotes de Jeová, homens corajosos, entraram atrás dele. Eles confrontaram o rei Uzias e lhe disseram: Não cabe ao Senhor, ó Uzias, queimar incenso a Jeová. Apenas os sacerdotes devem queimar incenso, pois são os descendentes de Arão, os que foram santificados. Saia do santuário, pois o Senhor agiu de modo infiel, e não receberá glória da parte de Jeová Deus por fazer isso. Mas Uzias, que estava com um incensário na mão para queimar incenso, ficou enfurecido, e durante o seu acesso de ira contra os sacerdotes, apareceu lepra na sua testa, diante dos sacerdotes na casa de Jeová, próximo ao altar do incenso. Quando Azarias, o principal sacerdote, e todos os sacerdotes olharam para ele, viram que ele tinha sido atacado de lepra na testa. Por isso,
levaram-no rapidamente para fora, e ele mesmo se apressou em sair, porque Jeová o havia atingido. O rei Uzias continuou leproso até o dia da sua morte. Como leproso, ele permaneceu numa casa separada, pois tinha sido excluído da casa de Jeová. Jotão, seu filho, ficou encarregado da casa do rei, julgando o povo da terra. E os outros acontecimentos da história de Uzias, do começo ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Então Uzias descansou com os seus antepassados, e o enterraram com os seus antepassados, mas no campo de sepultura que pertencia aos reis, pois disseram: Ele é leproso. E Jotão, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Capítulo 27. Jotão tinha 25 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 16 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ele fazia o que era certo aos olhos de Jeová, assim como Uzias, seu pai, tinha feito. Mas, ao contrário dele, não invadiu o templo de Jeová. No entanto, o povo ainda agia de modo prejudicial. Ele construiu o portão superior da casa de Jeová e fez muitas obras na muralha de Ofel. Também construiu cidades na região montanhosa de Judá, além de fortalezas e torres nas florestas. Ele guerreou contra o rei dos Amonitas e por fim os derrotou, de modo que os Amonitas lhe deram naquele ano 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 coros de cevada. Os Amonitas também lhe pagaram essa quantia no segundo e no terceiro ano. Assim, Jotão se tornou cada vez mais forte, pois tinha firmado o seu caminho perante Jeová, seu Deus. Os outros acontecimentos da história de Jotão, todas as suas guerras e as suas ações, estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 16 anos em Jerusalém. Depois, Jotão descansou com os seus antepassados e o enterraram na cidade de Davi. E Acás, seu filho, tornou-se rei no seu lugar.